e mais rigorosa prisão do mundo. Esta mega prisão tem capacidade para 40 mil pessoas. Os prisioneiros aqui são as pessoas mais perigosas que você pode imaginar. Quantas vidas você já tirou? 5, 10, quantas? Mais de 50. MS-13 e muitas outras gangues. Esses são animais. Esses não são pessoas. Eles são psicopatas, sociopatas. Esse é o tipo de pessoas que temos aqui. Estamos prestes a ver o pior dos piores. Bem-vindos ao CECOT, o maior presídio do mundo em capacidade, localizado em El Salvador, construído para encarcerar os criminosos de maior destaque. Aqueles que entram nesta prisão são destinados a nunca sair vivos. Não tem como sair. Como você vai sair daqui? O motivo pelo qual esse pequeno país de 6 milhões de habitantes precisa desta enorme prisão são as gangues. Antigamente, dominando o país, essas gangues passaram a enfrentar uma repressão severa, iniciada em março de 2022. Durante o governo do presidente Nayib Bukele, mais de 70 mil pessoas, aproximadamente 2% da população adulta do país, foram detidas em apenas 16 meses. Ônibus transportaram milhares de membros de gangues acorrentados para o CECOT em uma operação noturna altamente coordenada. Sentados em fila, de cabeça baixa, formavam uma massa única. Cercados por guardas armados, nenhum deles ousou desobedecer às ordens. Suas vidas mudaram da noite para o dia. Neste documentário, iremos entrevistar um deles, um dos líderes de gangue mais impiedosos, conhecido pelo apelido de Psycho. Você tem apenas 10 minutos. Construída em 2022, esta enorme prisão é composta por 8 módulos separados, espalhados por 1,66 quilômetros quadrados. Cada par de módulos é cercado por 2 paredes separadas de 3 metros de altura com arame farpado. Toda a instalação é cercada por um muro imponente de 9 metros de altura, com uma cerca elétrica de 3 metros, carregando 15 mil volts. 19 torres de vigilância asseguram que nada escape aos olhos atentos dos guardas. A estrutura não apenas impede fugas, mas elimina até a própria ideia de escapar. Olá, temos permissão da presidência? Os guardas nos pararam. Esperamos que seja o último posto de controle. Os bloqueadores de sinal evitam transmissões num raio de 2 quilômetros do CECOT, cortando completamente a comunicação. Mais de 600 guardas trabalham apenas para proteger o perímetro. Deixaremos todos os nossos pertences aqui antes de entrar na prisão. Levaremos nossas câmeras e microfones. Só isso. Passe devagar. Olhe para a câmera. O scanner corporal. Esqueci de tirar minha aliança de casamento. Isso precisa ser guardado ali. Esse scanner de raio-x de alta capacidade mostra até ossos e órgãos internos. É usado principalmente para escanear os recém-chegados, garantindo que ninguém tente esconder algo proibido em seu corpo antes de entrar. Eles costumavam engolir os objetos ou tentar trazê-los na vagina ou no ânus. Cartões de memória micro SD, microchips. E não apenas isso, até carregadores de telefone. Outra busca corporal minuciosa foi feita. Tire os sapatos. Levamos cerca de 1 hora apenas para passar pela segurança, mesmo sendo convidados como imprensa, após meses de solicitações. Os guardas usam máscaras porque estão fazendo um trabalho arriscado aqui. Se forem identificados, pode ser ainda mais perigoso para eles frequentarem as cidades, devido às inúmeras conexões dessas gangues. Então eles precisam manter suas identidades em segredo. Por que você não usa uma máscara? Eu tenho que falar com eles cara a cara, olhando-os nos olhos. Eles já me conhecem, já sabem quem eu sou. Estamos na sala de registro. Essa área é apenas para detentos. Quando um criminoso é capturado na rua, ele não carrega um documento de identidade nem fornece seu nome verdadeiro. Por isso, as digitais e fotos deles são coletadas aqui para serem registradas no sistema. Ao entrarem aqui, os detentos perdem todo contato com seus familiares pelo resto de suas vidas, pois as visitas familiares são estritamente proibidas. Também é importante notar que um pequeno número de pessoas inocentes foi erroneamente preso durante a grande repressão. Devido à política de não contato, suas famílias não têm ideia de onde estão ou se ainda estão vivos. Para alguns, este documentário pode ser a primeira chance de ver um parente desaparecido. Antes de entrar nos módulos onde estão os presos, visitamos o arsenal da prisão. Essa seção é essencial em caso de um possível motim, e esses detentos são as pessoas mais perigosas da Terra. O tipo de arma de fogo que usamos é um rifle T-65. Também temos essa outra arma de fogo, que é uma espingarda calibre 12, um rifle Sig Sauer
que nos permite manobrar em espaços apertados. Sempre que os criminosos são presos e levados para o ônibus, são usadas várias algemas e correntes para restringir seus movimentos e minimizar o risco de danos aos policiais. Já teve algum motim aqui? Até agora não houve tentativas de fuga. Seus papéis dentro das estruturas das gangues incluem assassinos de aluguel. O equipamento de controle de motim inclui proteção para a cabeça, escudo facial, proteção para o pescoço, colete antitrauma, protetores de pernas, caneleiras e, é claro, um escudo. Normalmente, nas prisões, os detentos inventam todo tipo de arma, feita à mão, furadores, facas. Estão totalmente protegidos. Dá pra ver como ele protege os pés. Como a prisão é muito grande, temos que pegar esse ônibus. Estamos entrando na área do módulo. Para manter o país seguro, 1000 membros da equipe trabalham dentro do SECOD. É impossível, mas vamos imaginar que um detento consiga sair da fortaleza. Essas pedrinhas que você vê aqui foram colocadas de forma intencional, porque quando eles caminham sobre elas, funcionam como um sistema de alarme. Elas fazem barulho, eles não podem passar despercebidos. Eles já tentaram escapar? Não. Eles poderiam tentar? Difícil. Porque eles teriam que passar por uma série de anéis de segurança. O SECOD foi erguido numa área isolada com sua própria infraestrutura, incluindo sistemas de energia e esgoto, para evitar qualquer tipo de interferência externa. Em caso de corte de energia elétrica ou problema de abastecimento de água, as cisternas e geradores manterão as operações por até uma semana. Estou animado, prestes a ficar cara a cara com os criminosos mais perigosos do mundo. É muito tenso. Estamos entrando em um dos módulos agora. Vemos o terceiro e o quarto módulos, um ao lado do outro. O infrator que entra num desses prédios nunca sairá por essas portas. Em poucos passos, estaremos cercados por mais de 2.500 detentos. É como entrar no meio do caos controlado. Elias. Isso é tão intenso. Seus olhos em mim, seguindo cada passo meu. Estou fazendo contato visual com eles. São muitos por aqui. Sem palavras. Me sinto desconfortável. Todos usam camisas brancas, shorts e chinelos. Eles não têm mais nenhum outro pertence. A maioria tem pouco mais de 20 anos e foram condenados por crimes graves. Mesmo os criminosos mais infames da história têm, em média, de 20 a 30 vítimas comprovadas. Mas aqui alguns dos detentos são responsáveis por centenas de vidas inocentes. Posso perguntar algo para eles? Não. Se você tiver alguma dúvida, eu respondo para você. Caso tentem se comunicar comigo, o que você vai fazer? Eu não vou permitir. Eles sabem que, posteriormente, pode haver uma penalidade por não cumprir uma instrução. Estou curioso para saber qual dos líderes das gangues vão entrevistar. É proibido. Não podemos ultrapassar essa linha amarela. Eles são uns dos seres humanos mais perigosos da Terra. Sem as grades entre nós, todos sabem exatamente o que poderia acontecer. 32 celas em cada um dos 8 módulos que compõem a mega prisão. Cada cela comporta cerca de 80 detentos, mas o número pode chegar a 150. Apesar de não estarem em plena capacidade, os detentos atualmente possuem apenas 0,5 metro quadrado de espaço pessoal para cada um. Os presos sequer têm direito à ventilação ou pátios para caminhar fora de suas celas. Cada detento aqui recebeu uma das sentenças mais longas que você pode imaginar em sua vida. A única coisa que não muda é que todos esses presos nunca sairão, nunca verão a luz do sol. As únicas pessoas autorizadas a entrar e sair são os funcionários e, às vezes, a imprensa, como nós. Todos os detentos receberam penas de prisão perpétua. Eles nunca, jamais sairão desse prédio. Note o olhar. Dá pra ver o vazio em suas almas. Eles não têm nenhuma esperança para o futuro. Parecem muito robóticos. A vida deles é muito monótona. Esse canto aberto é a área do banheiro. Você sabia que dá para ganhar dinheiro respondendo pesquisas online? Apresentamos Você Opina. São 2 banheiros para 80 presos. É literalmente humilhante que esses detentos, assim como toda a sua confiança, sejam disciplinados aqui. E no mesmo lugar onde fazem as necessidades, também tomam banho. Para se limpar, usam conchas plásticas e uma única bacia compartilhada. Não há água corrente nas celas, então os prisioneiros têm que depender de um barril azul para beber água. Eles dormem nesses beliches de metal, sem travesseiro, sem colchão. Cada prisioneiro recebe apenas o essencial: um lençol branco, um uniforme, meias, chinelos e uma toalha. Isso é tudo.
Eles passam o dia todo em seus beliches de 4 andares. São empilhados como mercadorias num armazém. Para manter a higiene e organização, os presos são raspados a cada 2 semanas pelos funcionários. Cabelos longos ou barba não são apenas anti-higiênicos, pois podem ser usados para esconder objetos pontiagudos. Vamos dar uma olhada. Tirem suas camisas e se alinhem aqui. Agora estão tirando as suas camisas. Esses presos já fizeram parte das gangues MS-13 e Barrio 18, que controlavam os bairros de El Salvador. Essas gangues rivais passaram anos extorquindo dinheiro dos moradores locais e causando grande sofrimento aos salvadorenhos. Aqui estão as gangues Barrio 18 e MS-13, todas juntas numa cela. Isso mesmo, exatamente assim. Todo módulo é o mesmo. Todos eles vivem assim. Lá fora, entrar no bairro do outro poderia significar ser dilacerado, mas aqui eles estão lado a lado até o último suspiro. Como convivem sem atacar um ao outro? Eles têm que aprender a viver juntos. Aqui estão numa prisão, não estão na rua. A maioria dos presos tem tatuagens cobrindo todo o corpo, incluindo até mesmo o rosto, mostrando sua estrutura de lealdade. Para o MS-13, as tatuagens geralmente incluem as letras iniciais ou o número 13. Os membros da outra gangue usam símbolos como 18 ou 666, que somam 18 e simbolizam o diabo, ou usam números romanos. Ter tatuagens de gangue no rosto é um sinal claro de que a pessoa é um dos membros mais impiedosos e de alto escalão da organização. Cruzar com um deles na rua era como encarar a própria morte. Uma tatuagem de teia de aranha representa ser apanhado na teia do sistema de justiça e cumprir uma longa pena de prisão. A tatuagem de chifres do diabo é um símbolo sombrio que representa a adoração ao demônio por parte desses indivíduos. Alguns até afirmam que cometeram seus atos sob o comando dele. Uma tatuagem de lágrima significa que a pessoa tirou a vida de alguém. O número de lágrimas indica quantas vidas eles tiraram. 3 lágrimas. Com a frase, ri agora, chore depois, essas tatuagens de máscaras ou palhaços passam uma mensagem clara. Seja forte diante das dificuldades agora e lide com as consequências depois. Todos esses presos são realmente ruins? Estão em outro nível. Criminosos de alto perfil que nunca mudarão sua mentalidade. Se você olhar para cima, há uma área de passarela. Os guardas vigiam constantemente os presos deste ponto elevado acima das celas. Caso algo suspeito aconteça, eles vão intervir, enquanto uma rede abrangente de câmeras monitora cada canto 24 horas por dia, 7 dias por semana, assegurando que nada seja ignorado. Os módulos permanecem iluminados dia e noite para a vigilância. Quando o sol se põe, as luzes ficam acesas o tempo todo. Eles são vigiados constantemente. Acho que essa é uma das coisas mais difíceis de estar aqui. Quando tentam dormir, usam as toalhas e cobrem os olhos para bloquear a luz. O pregador está aqui compartilhando algumas lições importantes da Bíblia com os detentos. Eles estão fazendo exercícios físicos aqui. Tem um treinador lá. Essa é a única vez que esses detentos saem de suas celas. Essas atividades ocorrem por um tempo total de 1 hora por semana, sob a supervisão de guardas armados. No restante do tempo, eles ficam trancados em suas celas. Antes, eles dominavam as ruas. Agora, não podem dar um único passo sem permissão. É um horário rotativo, não há espaço suficiente, então nem todos podem sair no mesmo dia. Já houve algum incidente caótico quando esses presos estavam fora de suas celas? Até agora nada. Sempre que focamos a câmera numa cela, frequentemente pegamos um prisioneiro Enlisted é um shooter multiplayer em larga escala na primeira pessoa com infantaria, veículos terrestres e aviões. Movendo os lábios silenciosamente. Mesmo atrás das grades, membros de gangues tentam enviar ordens para fora. Esse prisioneiro estava fazendo exatamente isso. Mas o censuramos para bloquear a mensagem. Apesar da repressão, esses grupos ainda mantêm um poder significativo lá fora. Boatos sugerem que eles têm planos de se vingar atacando pessoas inocentes. Mas como resposta, as autoridades ameaçam impor medidas ainda mais duras aos membros presos. Se eles fizerem isso, não haverá nenhuma refeição nas prisões. Juro por Deus, eles não comerão um grão de arroz. E vamos ver quanto tempo duram. Aqui eles recebem 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar. O café da manhã geralmente é feijão e arroz, e o jantar é praticamente o mesmo. Para o almoço eles recebem arroz branco e macarrão, só o que muda é a bebida. Não há alimentos nutritivos como frango ou carne. Isso é o almoço, hoje é arroz, macarrão e 2 tortilhas. O cardápio muda a cada dia? Não. Mesma coisa todo dia? É sempre a mesma coisa, refresco. Ok. É uma bebida açucarada. Vou prová-la agora. Eles devem comer com as mãos e limpar os pratos antes de devolvê-los. Com uma dieta carente de proteínas, muitos provavelmente sofrem de deficiências nutricionais. Antes de começarmos nossa entrevista com o detento, quero mostrar o lugar que é ainda mais extremo do que você viu até agora. É para onde os detentos que violam as regras são enviados.
Aqui estamos na área da célula de isolamento. Quando os presos quebram uma regra de acordo com a legislação, eles podem ser enviados para essas celas de isolamento. A lei me permite mantê-los em confinamento por até 15 dias. As celas têm portas seladas. Através dessa grade eu posso vê-los e identificar quem está lá dentro. Nós servimos a comida aqui e também usamos esse espaço para colocar algemas neles antes de abrir a porta para levá-los para uma atividade. Bem-vindo à cela de isolamento. Caso o preso se comporte mal, ele acaba aqui. Ele não saberá o tempo e nem quanto tempo mais ficará aqui. Por dias ou mesmo semanas. Dormirá nessa cama de concreto sem nunca sair. Ficam isolados do mundo exterior, deixados sozinhos com nada além de seus pensamentos. É bem aqui que eles abastecem a água deles. Tem uma bacia de água aqui. Eles pegam água aqui. E é aqui que eles urinam. Bacia para água potável e o vaso sanitário estão lado a lado. O banheiro parece que foi usado recentemente e está sujo, sugerindo que essa cela foi recentemente ocupada. A única luz que eles têm é esse pequeno buraco que mal deixa o sol entrar. Essa abertura também é a única fonte de ar fresco. Qual é o maior desafio sobre a cela de isolamento, na sua opinião? Por dentro você nem vê suas mãos. Quando alguém é isolado, é necessário que tenha algo, um livro, qualquer coisa para manter a mente clara. Mas aqui, eles não têm acesso a isso. Não importa o quão duro um criminoso seja, esse tipo de isolamento os quebra. Isso é necessário para o tipo de criminosos que temos aqui. Pessoas que, em determinado momento, se sentiram como deuses, simplesmente decidindo quem vivia e quem morria. Eles podem pedir perdão a Deus e que Deus os perdoe, mas aqui a justiça deve ser feita para tantas vítimas e é o mínimo que eles merecem. Iremos entrevistar um preso com 34 anos de histórico criminal, dos quais 25 foram passados como membro de um grupo de rua. Você tem apenas 10 minutos. Nem mesmo 12 guardas são suficientes para garantir a segurança ao redor deste preso. Remova a máscara. Qual o seu nome? Meu nome é Marvin Ernesto Medrado Vasquez. Qual sua idade? Eu tenho 41. Não parece ter 41. Você parece mais jovem, uns 35 anos. Você me disse uma coisa boa porque eu me sinto velho. Posso ver as tatuagens? MS-13. Quando você se juntou a essa organização criminosa? Em 2004, mas comecei meu registro criminal quando eu tinha 11 anos. Como se envolveu pela primeira vez? Quando alguém é criado só com a mãe precisa trabalhar, você acaba indo pras ruas, você procura alguém para te ajudar. Eu disse, minha mãe é pobre, eu preciso de sapatos, de roupas, e aí eu comecei a roubar. Então eu precisava de uma figura paterna, porque eu não crescia com meu pai. Então eu procurei grupo de gangues, eu cometi um homicídio e vim aqui para El Salvador tentando mudar a minha vida, mas havia gangues aqui também, eu comecei a fazer a mesma coisa, então eu fui preso. Eu sempre fui o tipo de pessoa que queria conquistar as coisas que eu decidia fazer na vida. E eu realizei tudo o que eu queria fazer aqui, mas vim parar aqui. E isso é como o diabo paga as pessoas. Sim. É verdade que para se juntar a essa organização criminosa, você precisa acabar com a vida de alguém? Sim, é. Mas a primeira vez foi um familiar. Já é possível utilizar um celular simples para poder criar IA e conectar no WhatsApp das empresas e gerar... Familiar, certo? É. Porque você tem que ganhar território pra sua gangue. Perdi minha mãe, meu pai, meu filho. Tudo isso por causa das gangues. Quer dizer, eu podia estar com a minha família na América, nos Estados Unidos, ter uma vida melhor, mas você sabe, né? Tomamos decisões erradas e essa é a causa disso. E é por isso que eu digo aos jovens, ei, vai pra escola, escuta tua mãe, escuta teu pai. Não vive essa vida que a gente vive porque não tem saída. Quantos você já matou? 5, 10? Quantos? Não, se você falar sobre o que eu costumava fazer depois da prisão, provavelmente seriam mais de 50. Provavelmente sim. Você tem que fazer isso às vezes. Como se tornou insensível e impiedoso com o tempo? Eu realmente não posso responder a essa pergunta. Como se sente ao saber que nunca mais verá sua família, já que está aqui? Eu me sinto mal porque a última vez que eu vi meu filho, ele tinha 5 anos e agora ele tem 21. Eu quero vê-lo, eu quero dizer, ei, não faça a mesma coisa que eu fiz, não faça a mesma coisa que o teu pai. Tem uma vida melhor. Suas vítimas nunca mais verão seus entes queridos. Você também nunca verá sua família. Como você lida com suas emoções
como sentir falta de alguém. Eu me sinto mal, às vezes eu digo, eu deito na minha cama, eu penso em muitas coisas, às vezes eu choro. Qual sua motivação para se manter vivo? De um dia mudar minha vida e encontrar Deus na minha vida, eu disse a Deus, ei, me perdoa pelo que eu fiz. Ok. Finalmente vemos a luz do sol. E honestamente, o Secote é um lugar onde você nunca gostaria de acabar, mesmo como visitante. Mas para as pessoas que vitimaram os salvadorinhos, agora é sua casa para sempre. Esses criminosos tiraram o direito das pessoas inocentes de viver e agora estão pagando por isso. A mensagem do governo salvadorinho é clara. O crime não é mais tolerado e a punição é severa. El Salvador já teve a maior taxa de vidas perdidas devido ao caos generalizado. Durante seu pico, 104 a cada 100 mil pessoas perderam a vida num único ano. Governos anteriores fizeram acordos de trégua com esses grupos, mas isso não conseguiu trazer uma ordem duradoura. Apesar da controvérsia em torno dos métodos do governo atual, até 2023 a taxa caiu drasticamente para 2,4 por 100 mil habitantes, posicionando El Salvador entre os países mais seguros do mundo pela primeira vez. Até agora os resultados são inegáveis. A paz voltou aos bairros, mas e aqueles que foram presos injustamente? Isso é justiça verdadeira ou apenas uma maneira de controlar o caos? Estamos vendo uma solução duradoura ou apenas uma solução temporária? Por enquanto, as respostas continuam incertas e o mundo segue observando. Obrigado por assistir esse documentário. Vejo você no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Hurry Trinity esteve aqui.